Olá, bem-vindos ao minicurso História do Universo e de suas concepções, uma introdução acelerada à cosmologia. Este minicurso faz parte do evento Diálogos sobre História, promovido pelo Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Meu nome é Ronaldo Neves, eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, trabalho no campus de Cornélio Procópio. Minha formação é em física e eu fiz meu doutorado na área de gravitação e cosmologia. Em 2020, eu tive o prazer e a honra de participar da primeira edição deste evento, Diálogo sobre História, quando eu tive a oportunidade de apresentar a primeira versão deste minicurso, deste mesmo minicurso. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento por proporcionar a oportunidade de apresentar novamente esse curso para um novo público. Nesse primeiro vídeo, eu vou fazer uma apresentação geral da ideia do curso, de qual é o objetivo e de como ele está estruturado. Então, vamos já entrar no primeiro tópico. Então, a ideia básica do curso é falar sobre a evolução histórica da nossa concepção sobre o universo, ou seja, como que a nossa visão sobre o universo foi mudando ao longo do tempo. Nós vamos começar lá na antiguidade e vamos chegar até o momento presente. Então, nas duas primeiras aulas, nós vamos falar sobre o mundo antigo, com foco principal na civilização grega. Depois, na terceira aula, nós vamos falar de um período, na verdade, bem grande, que abarca toda a Idade Média, a Revolução Científica do século XVII e também vai até o século XIX. Então, é um período muito longo, mas é porque, na verdade, ao longo de todo esse período, acontece uma transformação na visão de mundo concentrada em torno da Revolução Científica do século XVII. Então, ah, por isso vai ser possível abarcar esse período tão longo em um único vídeo. Na aula 4, nós vamos falar sobre a cosmologia, como ela foi desenvolvida no século XX e entrando no século XXI. Então, essa aula vai nos trazer até o momento presente. E no final, nas duas últimas aulas, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Nas quatro primeiras aulas, vamos, nós vamos fazer um percurso histórico, né, desde o mundo antigo até a atualidade. Nos dois últimos vídeos, na aula 5, nós vamos falar sobre o que eu estou chamando aí de incertezas cosmológicas, que é uma apresentação de questões que ainda estão em aberto, de alternativas à visão predominante, enfim, questões que estão na fronteira do conhecimento da cosmologia atual. E na sexta aula, no último vídeo, vamos fazer, de forma breve, um passo a passo da história do universo, de acordo com o melhor conhecimento que nós temos hoje, de acordo com a cosmologia científica. Então, esse é o plano do minicurso. Ao todo, são mais ou menos 4 horas, que vão ser divididas em 6 vídeos. Então, com isso, nós vamos já entrar no assunto do primeiro vídeo, que é uma primeira parte a respeito da antiguidade. Nessa parte, nós vamos falar sobre cosmologias mitológicas e vamos falar já um pouco sobre a civilização grega, indo dos pré-socráticos até
Aristóteles. Vamos começar então falando sobre mitos de criação. O que são mitos de criação? São narrativas simbólicas sobre como o mundo começou. Todas as civilizações, grandes e pequenas, sempre produziram algum tipo de narrativa sobre o início do universo. E naquelas civilizações que floresceram anteriores ao desenvolvimento da ciência, a tendência é que essas narrativas tivessem sempre um caráter simbólico. Elas procuram organizar, dar uma ideia de como o mundo teria surgido, né? E também qual seria o lugar dos seres humanos no contexto maior do mundo. Em geral, também contendo as sementes de alguns valores que são importantes para aquela sociedade em particular. Então, esses mitos de criação, ou mitos cosmogônicos, eles definem uma cosmogonia e uma visão de mundo. Cosmogonia é uma palavra que significa qualquer tipo de explicação para a origem do universo. Já cosmologia tem um sentido um pouco mais amplo. Cosmologia seria a descrição do universo como um todo e a sua história. As duas palavras usam o radical cosmo, né, que vem da palavra cosmos, grega, que significa ordem. Faz uma contraposição a caos, que é a palavra grega para desordem. Na verdade, os próprios gregos tinham um mito da criação em que a primeira divindade teria sido o caos, a desordem, e o mundo teria passado então por transformações na qual a partir das quais surgiria a ordem. Então é um mito, eu não vou entrar em detalhes, mas o mito grego é um mito que descreve uma passagem da desordem para a ordem, do caos para o cosmos. Mas a respeito de mitos cosmogônicos, né, que falam da origem do universo, eu vou dar algumas características gerais desses mitos, que são comuns uh, em diversas culturas. Os detalhes das narrativas diferem bastante, mas algumas características são comuns. Uh, em particular, o fato de serem narrativas simbólicas. O, Há várias possibilidades, então, dentre as variações do tema, o mundo pode ter sido criado por um ser supremo, por um processo de metamorfose, emergindo do caos, através de um ovo cósmico. São várias as possibilidades. E como se trata de uma tentativa de narrar o início do mundo, em geral, os corpos celestes são associados a divindades, ou pelo menos participam da narrativa de alguma forma, ou como personagens, ou como fazem parte de algum evento. Eu vou dar um exemplo concreto para ficar mais fácil de entender o que eu quero dizer com uma narrativa mitológica. O Simon Singh, no livro Big Bang, um livro sobre cosmologia, dá uma série de exemplos de mitos antigos. Eu selecionei apenas um que eu vou ler aqui. Na descrição do vídeo eu vou colocar a referência desse livro. É um mito chinês e essa é a forma como Simon Singh descreve esse mito chinês. Diz ele: de acordo com o mito chinês da criação, datado de 600 a.C., Panku, o criador gigante,
Saiu de um ovo e começou a criar o mundo usando o cinzel para esculpir os vales e montanhas da paisagem. Em seguida, ele colocou o sol, a lua e as estrelas no céu e morreu assim que essas tarefas tinham terminado. A morte do criador gigante era uma parte essencial do processo de criação, porque os fragmentos de seu próprio corpo ajudaram a completar o mundo. O crânio de Panku formou a abóbada celeste. Sua carne deu origem ao solo. Seus ossos se transformaram nas rochas e seu sangue criou os rios e mares. Seu último suspiro produziu o vento e as nuvens, enquanto seu suor transformava-se na chuva. Seu cabelo caiu na terra, criando a vida vegetal, e os piolhos escondidos em seus cabelos forneceram a base para a raça humana. E como nosso nascimento exigiu a morte de nosso Criador, fomos amaldiçoados com a tristeza eterna. Acho que esse exemplo deixa bastante claro do que se trata quando eu falo de uma narrativa mitológica de valor simbólico. Né? Claramente é uma história que tenta, de alguma forma, articular como poderia ter sido o início do universo, mas é obviamente um valor simbólico. O Sol, a Lua aparecem como eventos, né? Houve um momento em que o Criador gigante colocou o Sol e a Lua e as estrelas no céu. Há um momento em que é dito como os seres humanos aparecem, né? Os seres humanos surgiram dos piolhos escondidos nos cabelos do Criador gigante, e assim por diante. Diferentes culturas vão ter histórias muito diferentes, né? Podem ser radicalmente diferentes delas, mas tem em comum esse aspecto de ser uma história totalmente simbólica. Né? Não faz muito sentido fazer uma interpretação muito literal de uma história como essa. É, por sua vez, as civilizações antigas também sempre tiveram um interesse em observar o movimento dos astros e de descrever esse movimento de uma maneira mais racional, mais é, matemática, digamos. É, então, o estudo do movimento dos astros, propriamente dito, é astronomia, né? E foi praticada em todas as grandes civilizações. Né? Eu estou pensando aqui principalmente no Egito, na Mesopotâmia, na China e na Índia antigas, na Grécia, na América pré-colombiana. Todas essas civilizações tinham uma astronomia razoavelmente desenvolvida, eram capazes de fazer boas observações. A astronomia tinha funções práticas, ela era utilizada para a construção de calendários, né, que permitem determinar bem a passagem do tempo, entender o ciclo das estações, então ajudam na agricultura. Também o conhecimento da posição das estrelas ajuda a localização, né, no mundo, ajuda a navegação. Então, de alguma forma, todas as civilizações antigas sempre tiveram o interesse em astronomia, e é provavelmente a mais antiga das ciências. Né? E ela tratava essencialmente, né, do Sol, da Lua, das estrelas e dos 5 planetas visíveis a olho nu: né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os planetas além da órbita de Saturno não são visíveis a olho nu: Urano e Netuno. Eles só foram descobertos depois da invenção do telescópio, que está muito distante no futuro, aí, só foi acontecer lá no século XVII.
falando de alguns pontos comuns dessas civilizações antigas, ah, elas, em geral, tinham uma matemática pouco desenvolvida, uma astronomia rudimentar a serviço de fins práticos, mas, apesar disso, suficiente para a construção de calendários sofisticados. E a explicação do mundo era feita através de narrativas mitológicas. É, quando eu digo aqui matemática pouco desenvolvida e astronomia rudimentar, eu estou usando como referência o que vai ser desenvolvido depois. Todas essas civilizações tinham sim uma matemática, tinham uma astronomia, eles sabiam fazer várias coisas, mas tanto a matemática quanto a astronomia nunca passaram de um certo limite. Tinha uma certa limitação. Então, nós poderíamos falar sobre algumas particularidades de cada uma dessas civilizações, mas, na verdade, eu não vou me demorar nisso, não. Eu estou mais interessado aqui nesses aspectos comuns dessas civilizações, no que diz respeito à matemática e à astronomia. Havia algumas diferenças, a matemática era um pouco mais desenvolvida, um pouco menos desenvolvida nessa ou naquela civilização, a astronomia também, mas de forma geral eram mais parecidas do que diferentes. Todas essas civilizações, como eu disse, permaneceram dentro de um certo nível parecido de desenvolvimento da matemática e da astronomia. A civilização que se destaca e que começa a fazer uma coisa diferente é a civilização grega. Por isso, nós vamos nos concentrar aqui uh, no que aconteceu de diferente na Grécia e por que que lá, e como as coisas se desenvolveram lá. A Grécia se destaca por ter tido uma atitude racionalista, com um afastamento do pensamento mitológico. Havia um interesse em tentar entender o mundo a partir de um raciocínio naturalista, invocando apenas causas naturais e evitando explicações mitológicas ao estilo daquela história que eu li. Então, dada essa atitude, a matemática e a astronomia passaram a ter uma importância maior para a compreensão do mundo em geral, né? Então, ao invés de você ter uma história mitológica, você tenta construir uma visão do mundo com base na razão e usando tanto quanto possível ferramentas da matemática, da astronomia. Claro que a Grécia tinha também a sua mitologia, mas que, aliás, é uma mitologia muito rica, com os deuses do Olimpo e etc., e várias histórias, mas havia essa preocupação de tentar produzir um entendimento do mundo, levando em conta apenas causas naturais. Então, isso já corresponde ao início da ciência, é o início do que a gente pode reconhecer como a tradição da filosofia ocidental e é também os primeiros passos da ciência. A ciência grega não era exatamente igual à ciência como a entendemos hoje, faltavam alguns elementos. Eles não tinham, por exemplo, uma noção tão clara como nós temos hoje da importância da observação do experimento. Um aspecto fundamental do processo científico é confrontar as hipóteses e as ideias com a observação e verificar se o mundo realmente é, se ele está de acordo com aquela hipótese ou não, ou melhor, o inverso, né? Se você propõe uma hipótese, se observando o mundo, se de fato
essa hipótese descreve bem o que acontece de fato no mundo. É preciso fazer essa observação. Então, esse procedimento empírico de valorização da observação, do experimento, é uma parte essencial de como a gente entende a ciência hoje em dia. Mas essa compreensão da ciência só vai surgir mais tarde. Ela vai surgir lá no século XVII, na época do Galileu. Então, os gregos ainda não tinham essa noção tão clara, mas com algumas limitações, eles estavam sim já dando os primeiros passos para a ciência, ah, botando a ênfase na tentativa de entender o mundo pelo uso da razão. E foi lá também que houve os primeiros ensaios de democracia. Há muitas coisas interessantes, importantes a serem ditas sobre a civilização grega. Eu vou tentar me ater, tanto quanto possível, naquelas questões que são mais importantes para o tema do nosso minicurso, que é a visão do universo. Então, matemática e astronomia são importantes porque os gregos acabaram construindo uma visão de mundo apoiada fortemente pela astronomia e pela matemática. Eu vou falar de alguns personagens de algumas figuras históricas que foram particularmente importantes nessa trajetória e especificamente para a construção dessa visão de mundo, né, da cosmologia grega. Então, começando por Tales de Mileto, lá em torno do ano 600 antes da Era Comum, Tales é considerado geralmente, né, é difícil saber se quem foi exatamente o primeiro a fazer uma coisa ou outra, mas pelo menos pela tradição, Tales é considerado a primeira pessoa a demonstrar rigorosamente um teorema matemático. Isso tem uma importância muito grande, porque a partir do momento em que você demonstra um teorema matemático com um raciocínio lógico rigoroso, você parte de algumas premissas, usa um raciocínio lógico rigoroso e chega a um resultado que tem, então, uma demonstração lógica. A partir do momento que você tem agora esse novo resultado, você pode usar esse resultado para provar um outro. Então, começando com a prova de um teorema, você agora, de posse desse teorema, você prova um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, e isso gera um crescimento cumulativo do conhecimento matemático. E é isso que faz realmente a diferença do conhecimento matemático grego para o conhecimento daquelas outras civilizações que eu falei. Quando eu falei lá atrás que aquelas civilizações todas tinham uma matemática pouco desenvolvida, o que eu quis dizer ali é que nenhuma daquelas civilizações chegou a produzir esse crescimento cumulativo do conhecimento que se tornou característico da matemática grega. Então, os gregos passaram de uma geração para outra, o conhecimento matemático não era apenas transmitido, mas ele era incrementado. Havia um aumento progressivo do conhecimento. Com isso, no espaço de relativamente pouco tempo, os gregos foram capazes de ir muito longe, na verdade. Eles chegaram, vamos dizer assim, a bater na porta do cálculo diferencial integral, que é, que é a porta de entrada da matemática de mais alto nível. Então, eles realmente foram muito longe, por causa desse processo cumulativo no conhecimento. Então, e como eu disse, as outras civilizações, o Egito, a Mesopotâmia, a China, a Índia antigas, a América pré-colombiana, né, quer dizer, a civilização maia, nenhuma dessas civilizações foi capaz de produzir
a mesma coisa. Então, Tales tem uma importância histórica grande. Ele fez outras coisas, mas eu vou destacar esse ponto, porque é particularmente importante para a gente. Ele é também colocado, junto com um discípulo dele, Anaximandro, na origem da tradição do pensamento crítico, em que pensadores são estimulados a questionar as ideias uns dos outros. Então, as ideias são submetidas a um embate do qual tende a sobreviver a melhor ideia, né? Então, há também no terreno vamos dizer assim, da especulação filosófica, né, ou do raciocínio filosófico, um, uma tendência a uma produção de argumentos cada vez melhores. Então, toda a tradição da civilização, da filosofia ocidental, começa com essa atitude também, que também é associada a Tales. É, Vou falar um pouco sobre várias outras pessoas aqui. O Pitágoras inaugurou uma escola dos pitagóricos que dava muita ênfase e muita importância à matemática. O lema deles era tudo é número. Com essa expressão, tudo é número, na verdade, o que essa expressão quer dizer é que tudo é a natureza, né? Número significa matemática. Então, o espírito desse lema significa que a matemática é a linguagem necessária para descrever a natureza, para descrever o mundo, para entender como a natureza funciona. Então, isso é uma atitude da qual nós somos herdeiros, né? A ciência moderna, basicamente aceita isso, e a física contemporânea, principalmente, baseia toda a sua descrição das leis fundamentais da natureza numa descrição matemática. Então, esse espírito já estava lá no lema dos pitagóricos, que surgiu com o estudo da música. Eu não vou entrar em detalhes, mas a visão de que a matemática é, por excelência, a linguagem adequada para descrever as leis da natureza. O Anaxágoras foi o primeiro a propor que as estrelas eram outros corpos como o Sol. Essa era uma visão que na época não se tornou muito popular, havia várias ideias diferentes, mas claramente, de acordo do nosso ponto de vista de hoje, olhando retroativamente, nós identificamos que o Anaxágoras tinha absolutamente razão. De fato, o Sol nada mais é do que uma estrela, ou as outras estrelas nada mais são do que outros sóis, né? Então ele tinha razão, mas essa foi uma ideia que ficou meio perdida na época entre um conjunto grande de outras ideias a respeito do que poderiam ser as estrelas. O Empédocles propôs uma teoria que acabou sendo muito influente, que é a teoria dos quatro elementos. A natureza seria constituída de terra, água, fogo e ar. Essa doutrina, na verdade, ela não surgiu do nada. Desde lá do Tales, as pessoas estavam tentando entender ou propor ideias a respeito de quais seriam os elementos do qual os elementos que constituíam a natureza. Então, o Tales, por exemplo, propôs que fosse a água. O Heráclito propôs que fosse o fogo. Outros pensadores fizeram outras propostas. Então, na verdade, o que o Empédocles fez foi já uma síntese de várias ideias de pensadores anteriores a ele. Ele percebeu que um único elemento primordial era insuficiente, então ele propôs uma teoria de que o mundo era constituído
de 4 elementos diferentes. E isso se tornou muito influente. Se tornou muito influente porque foi adotado por Aristóteles e acabou então sendo incorporado a uma visão de mundo aristotélica que foi extremamente influente durante muitos séculos. Mas na época houve também o Demócrito, que foi o principal defensor do atomismo, uma visão de que o mundo era constituído por átomos e pelo vazio. Na verdade, primeiro a, a defender essa ideia foi Leucipo, mas o principal defensor da ideia foi o Demócrito, que veio um pouquinho depois. Então, é uma ideia já que também parece muito moderna, né? Lembra muito a imagem que nós temos do universo hoje, como descrita pela física de partículas, mas obviamente não é exatamente a mesma coisa, é uma visão bem filosófica. Os átomos, né? A palavra átomo, né, para os gregos, significa uma porção indivisível de matéria. Então, era uma postura filosófica que assumia que a realidade era constituída por porções indivisíveis de matéria e pelo vazio. Então, uma escola importante. Um outro, uma outra pessoa que contribuiu com ideias importantes foi o Eudoxo. Em particular, ele deu outras contribuições, deu contribuições importantes para a matemática, mas o, o mais importante para o nosso tema aqui é que ele propôs que o mundo fosse organizado, ou fosse organizado na forma de esferas concêntricas. Então, já é uma ideia geocêntrica, né? A Terra no centro e os astros girando em torno da Terra e as órbitas dos astros, dos planetas, da Lua, do Sol, definindo esferas. E essas esferas concêntricas determinavam a estrutura do universo. Novamente, essa estrutura do universo em esferas concêntricas foi adotado, assimilado pelo Aristóteles. Então, de novo, acabou sendo incorporado naquela visão de mundo que se tornou dominante por muito tempo, assim como a teoria dos 4 elementos do Empédocles. Foi uma visão que acabou eclipsando durante muito tempo a visão atomista, né? O atomismo grego acabou tendo, não sendo aceito pela visão dominante do universo durante muito tempo. A visão dominante acabou sendo a linha aristotélica, que aceitava mais a teoria dos 4 elementos de Empédocles e essa estrutura de esferas concêntricas do Eudoxo. Eu já comecei a falar um pouco aqui do Aristóteles. Claro que Platão e Aristóteles são figuras de uma importância enorme. A obra deles é imensa, ambos tratam de muitos temas. Então, não cabe aqui a mim fazer uma análise ou fazer uma apresentação do pensamento deles como um todo. Eu vou realmente fazer um, um, um zoom, digamos assim, em apenas um aspectos que nos interessam mais diretamente. Vale comentar aqui que o Aristóteles era um discípulo do Platão. O Platão, por sua vez, foi um discípulo de Sócrates. Sócrates foi um filósofo extremamente influente, foi muito importante, e ele é considerado uma espécie de um divisor de águas na história do pensamento grego. Tanto que os pensadores anteriores são geralmente chamados de pré-socráticos. Uma coisa também que vale a pena comentar é que muitos desses pensadores, filósofos, cientistas da época
não deixaram obras que nós conhecemos hoje. Às vezes eles escreveram muita coisa, mas a maioria das obras se perdeu. Então, vários desses pensadores, principalmente os mais antigos, principalmente os pré-socráticos, mas também outros de épocas posteriores, e muitos deles nós não temos obras completas. O que nós temos são fragmentos, citações feitas por outros autores, ou às vezes comentários feitos por outros autores, a partir dos quais, então, são fragmentos, citações e comentários, a partir dos quais nós reconstituímos o que seria a visão desses pensadores. Então, isso é muito comum para uh, vários desses pensadores, filósofos, cientistas dos quais eu estou falando. Mas no caso específico de Platão e Aristóteles, uh, muito da obra dele sobreviveu. Nós temos, né, vários livros, então são duas pessoas a respeito das quais nós temos uma noção muito boa do que eles pensavam. Essa imagem aqui é uma imagem de uma pintura clássica do Rafael, em que aparecem vários filósofos. No centro da imagem, nós temos aqui Platão e Aristóteles. E o gesto aqui é significativo. Os gestos são significativos. Platão está apontando para cima e Aristóteles fazendo um gesto em direção ao chão. Isso sugere uma referência a uma diferença de visão de mundo deles. O Platão pensava no mundo dividindo em dois, seriam dois mundos. Tem um mundo das ideias e um mundo ordinário, um mundo comum, um mundo da nossa experiência. O mundo das ideias ou o mundo das formas, né, é um mundo de ideias abstratas e perfeitas. E o nosso mundo ordinário, cheio de imperfeições, era uma coisa separada. Então, é uma visão dualista, né? Uma visão de um mundo dividido em dois, né? Dois mundos. Já Aristóteles não, Aristóteles achava que o mundo era uma coisa só. Então havia apenas um único mundo. Então os gestos aqui, né, fazem referência a isso. Platão apontando para cima, para o mundo das ideias, para o mundo das formas, e Aristóteles fazendo um gesto em direção ao chão, indicando que não, o mundo é só esse aqui mesmo, o mundo é um só. Então, essa é uma diferença importante entre eles. E ambos foram, o pensamento de ambos foi muito influente durante muito tempo, né? E são influentes até hoje, né? Então, mesmo no período em que a visão de Aristóteles se tornou dominante, a visão de Platão também estava sempre ali e influenciando aspectos, como, por exemplo, acabou influenciando a teologia cristã e por aí vai. Então, ambos extremamente importantes. O aspecto importante aqui, mais especificamente do Aristóteles, é que ele defendeu o geocentrismo, a ideia de que o centro do universo era a Terra. Então, falando mais especificamente da cosmologia do Aristóteles, ele foi um defensor do geocentrismo, né? A Terra no centro do universo. Ele aceitou a ideia de um mundo estruturado com esferas concêntricas, né? Seguindo a proposta do Eudóxio, né? Essas esferas sendo determinadas pelas órbitas dos planetas e supostamente do Sol, que também estaria girando em torno da Terra. Ele aceitou a teoria dos quatro elementos de Empédocles, mas fez uma modificação,
ele propôs uma existência de uma quinta substância, seria um éter. Ah, e esse éter seria uma substância, a substância própria do mundo das esferas celestes, que são aquelas esferas acima da Lua. Dessa estrutura de esferas concêntricas, a esfera mais interna, mais próxima de nós, é a esfera determinada pela órbita da Lua. Então, o mundo interno a essa esfera é o mundo sublunar, e é um mundo determinado pelos quatro, constituído pelos quatro elementos de Empédocles. Já aquelas esferas que estão além da Lua, que são onde se encontram os demais planetas, as estrelas, essas esferas seriam constituídas de uma outra substância, que seria o éter. Então, ele adotou a teoria do Empédocles, mas com essa modificação da introdução do éter. Ele propôs uma teoria para o movimento dos corpos. Um aspecto dessa teoria é que os elementos tinham o seu lugar natural e tinham a tendência a se mover de tal forma a buscar ocupar o seu lugar natural. Então, a terra tendia a ficar mais embaixo, a água acima da terra, o ar acima da água, o fogo acima do ar, e acima de tudo, lá nas esferas celestes, o éter. Então, quando nós soltamos uma pedra e ela cai, isso é um sinal da terra buscando o seu lugar natural, que é mais embaixo. Então, isso era uma maneira dele tentar organizar a razão por trás do movimento dos corpos. E um outro elemento da física aristotélica, física é, aliás, o título de um dos livros do Aristóteles, um dos elementos da física aristotélica é a noção de que o movimento exige uma causa. Para que um movimento se sustente, ele precisaria ter uma causa. Se a causa cessasse, o movimento teria de parar. Esse é um conceito que foi questionado mais tarde por Galileu. Galileu formulou, através dos seus experimentos, lá no século XVII, ele formulou o princípio da inércia, em que ele mostrou experimentalmente que os corpos, na verdade, eles têm a tendência a manter o seu estado de movimento. E eles mantêm o seu estado de movimento inalterado até que uma causa externa interfira e gere uma mudança no estado de movimento. Então, lá adiante, o Galileu vai desafiar a física aristotélica e com base em observações. Aqui a teoria do Aristóteles então, é aquela visão ainda um pouco divorciada da observação. Mas então o Aristóteles tinha já uma visão de mundo aqui, né, uma cosmologia já bastante complexa. O mundo estruturado em esferas concêntricas, constituído pelos elementos de Empédocles, com o acréscimo do éter, e havia uma teoria que tentava explicar o movimento dos corpos. A gente percebe aqui, nessa visão de mundo, uma, uma influência de aspectos que não são totalmente ligados à observação e à experiência, como eu falei, vem um pouco da especulação filosófica, mas, de todo modo, essa visão de mundo é o produto de uma tentativa de tentar entender o mundo através da razão. Por mais que tenham elementos nessa visão de mundo que parecem para nós um pouco estranhas ou um pouco arbitrárias, é, o,
o tom geral, né, dessa visão de mundo já está muito diferente daquela visão de mundo do mito chinês que eu li, no início da aula, né? Aqui realmente não se trata mais de uma narrativa com valor simbólico. Há realmente uma tentativa de tentar entender o mundo com base em causas naturais, usando a razão e, tanto quanto possível, usando a matemática para dar uma descrição precisa, por exemplo, do movimento dos astros. Então já é uma visão muito mais com um caráter muito mais científico do que mitológico. Ainda não se encaixa totalmente no espírito da ciência moderna, como pensamos hoje, mas já está muito mais próxima de uma visão científica do que de uma visão puramente mitológica e, e simbólica. Mas esse não é o fim da história, certamente não é o fim da história, tem muito mais para falar ainda. E no segundo vídeo eu vou continuar falando dos gregos e vou entrar mais especificamente na astronomia grega e, e da contribuição que a astronomia grega deu para a definição dessa visão de mundo. Então, com isso, eu vou parar por aqui. Obrigado aos que acompanharam o vídeo até agora e até a próxima.